E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa em que avaliou pacientes que estavam respirando espontaneamente e foram pronados. E esses pacientes tinham Covid-19. Você sabe o resultado dessa pesquisa? Não sabe? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo, também se inscreve no canal Apollo Fisioterapia e aperta o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, pessoal. Então eu vou mostrar aí para vocês se a pronação de pacientes que estão em respiração espontânea diminui a necessidade de intubação orotraqueal. O detalhe é que esses pacientes que estão em respiração espontânea são portadores do Covid-19, estão com Covid-19. Então vejam, desde o início da pandemia existem alguns estudos que mostram aí para nós a pronação, né, que estudam a pronação de pacientes acordados, pacientes que estão em respiração espontânea. Então esses três estudos aqui, são estudos recentes que falaram sobre isso. E esses estudos mostram, de fato, que existem alguns benefícios da pronação para esse tipo de paciente. Mas isso não é tão novo, então os estudos que estão aqui embaixo mostram que já vem se pesquisando a resposta da pronação em pacientes acordados, em relação à melhora ou não da hipoxemia, portanto, especialmente em pacientes que estão com insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica. Então a gente sabe que a pronação é esse ato da gente mudar o paciente da posição supino, aí, que é a posição em que ele está com a barriga para cima, e a gente vai posicionar o paciente com a barriga para baixo. Existem alguns efeitos desse posicionamento, que é melhorar a mecânica respiratória, melhorar as trocas gasosas, melhorar os volumes pulmonares, melhorar a relação ventilação-perfusão, redistribuir melhor as pressões pleurais e melhorar, inclusive, a oxigenação. Agora, o que esse artigo, que é esse artigo que saiu recentemente, que muitos nas redes sociais aí foram discutir, esse artigo, ele queria saber, responder a seguinte questão. Ele queria saber se a pronação no paciente com insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, que é o paciente com Covid, ele acaba diminuindo a taxa de intubação orotraqueal. Então eles foram avaliar pacientes que estavam hipoxêmicos, que eram Covid positivo e que eles queriam saber se diminui a necessidade de intubação. Então vamos lá. Para isso, o que eles fizeram? Eles fizeram então um estudo prospectivo, multicêntrico e randomizado, então um estudo de boa qualidade, com pacientes maior de 18 anos e Covid positivo testados ali com resultado positivo para Covid-19. Eles definiram insuficiência respiratória hipoxêmica. A hipoxemia foi definida por uma relação PaO2-FaO2 menor que 150. E esses pacientes podiam estar em uso do catéter nasal de alto fluxo ou em uso da ventilação mecânica não invasiva, a VNI. Para chegar no resultado, eles dividiram, então, em dois grupos. O grupo chamado de grupo controle, que recebia ali um tratamento padrão, né, considerado padrão, e um grupo que, além do tratamento padrão, recebia, né, era orientado a fazer a pronação ou a semipronação, né, a posição de prono ou semiprono em até 16 horas, pelo menos 16 horas. Bom, o que determinava que esse protocolo teria que ser interrompido? Que se o paciente atingisse algum critério de intubação, o óbito do paciente, melhora clínica, ou seja, definida por uso de oxigênio com fluxo menor que 5 litros por minuto, por pelo menos 2 horas, ou seja, ele usando ali o catéter e ele conseguia se manter oxigenado por pelo menos 12 horas, esses pacientes então o protocolo era considerado interrompido. Quais foram as variáveis de interesse para esse grupo aí, né, para esse trabalho? Então eles pegaram as variáveis quanto ao gênero, né, o sexo, a idade, o peso e a altura, as comorbidades desses pacientes, em que local que ele estava internado, se era na UTI ou na enfermaria, a relação a pressão arterial de oxigênio, a fração inspirada de oxigênio, a saturação, a frequência e, no caso dos pacientes que estavam em ventilação não invasiva, qual era o nível de PIP que estava sendo utilizado. Os principais desfechos para esse estudo, o principal, era se o paciente precisou, né, de intubação orotraqueal até 30 dias após o início do protocolo. E
Depois, além disso, o tempo que eles ficaram pronados, o tempo de VNI e de catéter nasal de alto fluxo, ou né, de catéter nasal de alto fluxo, os dias que eles estavam fora da ventilação mecânica, no caso dos pacientes que foram intubados e depois saíram da ventilação mecânica, e no caso dos pacientes que não foram intubados, o tempo de VNI e o tempo de catéter nasal no alto fluxo. E por fim, o último desfecho, alta, né, o tempo de alta e o tempo tanto na UTI como no hospital. Bom, considerando aí então os resultados, a gente observa, né, alguns pontos que a gente precisa chamar aqui bastante atenção em relação aos resultados. Inicialmente, nós devemos ter atenção em relação à idade, então, mais uma vez, os dois grupos têm pacientes mais idosos, né, então a idade desse estudo são pacientes mais idosos, obesidade em torno de entre 30% e 20% nos dois grupos tinha pacientes obesos, a maioria deles, né, com comorbidades, então praticamente metade, pelo menos, de cada grupo era hipertenso, além de outras comorbidades, como a gente pode ver aqui, então até doenças hepáticas aparecem aqui como comorbidade. Depois, a gente observa que uma grande maioria nos dois grupos usou o catéter nasal de alto fluxo, e esse fluxo, né, do catéter era em torno de 50 litros por minuto. Na VNI o PIP era um PIP relativamente baixo, então um PIP de 8 a 7 litros, 7 centímetros de água. A FO2 em torno de, em média, né, de 60%. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês era que eram pacientes, né, a relação PaO2 e FO2 aqui, ó, é dada em KPA, né? Então, se a gente transformar aqui em milímetros de mercúrio, que é um dado que a gente costuma usar aqui no Brasil, então a gente teria aqui em torno de 100 de relação PF, né? Então, mostrando então que essa relação aqui são pacientes bastante graves, né? Considerando do ponto de vista da gravidade da insuficiência respiratória. Então, esse é um ponto para a gente ficar atento nesse resultado, né? Então, o resultado final se aplica a pacientes cuja a gravidade é maior. Então, esses pacientes, quando a gente concluir o trabalho, aqui o resultado desse trabalho, a gente tem que pensar se esse resultado se aplica a qualquer tipo de paciente. Talvez os resultados aqui apresentados abram perspectiva para outros estudos. Bom, e o que ele encontrou? Então, falando de resultado. Então, esse gráfico ele mostra a linha aí de paciente, a comparação entre pacientes controle e pacientes do grupo pronação em relação à intubação, né? Os dias de intubação lá, se eles acabaram tendo que ser ficaram livres da intubação ou se tiveram que ser intubados. E mostra, né, as linhas são muito parecidas, mostrando que não há diferença significativa entre pronar ou não pronar esses pacientes. O que nos parece, então, que os pacientes que são mais graves, não adianta você pronar o paciente. Esse é um ponto para a gente ter atenção. Agora, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, obviamente aqui a respeito dos resultados, é que quando você compara, então, o grupo pronação com o grupo não pronação, é obviamente que deu aí, né, o tempo total de pronação é maior no grupo pronação, mas vejam, os pacientes, mesmo do grupo pronação, eles atingiram no máximo 9 horas. Então, um outro fator que é importante a gente pensar aqui, que talvez outros estudos vão trazer resposta, é que será que o tempo em que esses pacientes ficaram pronados faria tanta diferença assim? Então, pacientes menos graves, que ficam mais tempo pronado, teriam o mesmo resultado que a gente está vendo aqui? Essa é uma questão para se pensar. O que a gente está encontrando nesse estudo que aparentemente encontra de resultado aqui é que os pacientes mais graves, como a gente viu lá, uma relação PO2 e FO2 de 100, são pacientes que não estão se beneficiando de ficar pronado, até porque eles não conseguem ficar tanto tempo pronado, eles ficam em torno de 9 horas por dia pronado. Então, o tempo de pronação aqui é um tempo muito curto. Tá? Por fim, um outro ponto que a gente precisa, então, também precisa ser chamado a atenção, é em relação, quando você compara esse grupo que foi pronado aí com pacientes que ficaram menos de 3 horas a mais de 9 horas, o tempo pro paciente mais grave, que é o paciente desse estudo, também não diferenciou em relação à intubação. Então, ou seja, ficar mais tempo ou ficar menos tempo nesses pacientes graves, o tempo não foi determinante para levar o paciente à intubação orotraqueal ou não. Então,
Ou seja, nos pacientes mais graves, de repente, né, agora do ponto de vista clínico, de repente vale a pena você já indicar a intubação orotraqueal, porque a pronação acaba protelando essa intubação que acabaria tendo que acontecer. Então, qual é a conclusão que chega a esse estudo? Que o protocolo de prono em respiração espontânea para pacientes com hipoxemia e Covid-19, ele foi seguro, porém ele não reduziu a necessidade de intubação orotraqueal desse grupo de pacientes, ou seja, desses pacientes mais graves. Então, pessoal, olha só, o resultado desse estudo para pacientes mais graves é importante a gente considerar, né, que ele pegou um grupo muito grave de pacientes, ele não mostrou resposta significativa em relação à pronação desses pacientes acordados, em relação à intubação. Então, outros estudos vão acabar surgindo aí. É importante que você que trabalha aí na prática clínica acompanhe os resultados desse estudo e use com critério a pronação e indique no momento certo a intubação orotraqueal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no Apollo Fisioterapia e até a próxima no nosso canal, o Apollo Fisioterapia.